Eu declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito à assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presença dos deputados Leda Borges, Major Araújo, Antônio Gomide, Thales Barreto, Hélio de Souza, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Jefferson Rodrigues, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente exibiu os processos de número 2161/19, 2250/19 ao deputado delegado Humberto Teófilo, ao deputado Jefferson Rodrigues, os processos 2247/19, 2253/19, à deputada Leda Borges, processo 2160/19, ao deputado Antônio Gomes, processo 2156/19, ao deputado Major Araújo, processo 2152/19, ao deputado Lucas Calil, processo 2163/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis os processos 1451/19 e 1517/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Foi devolvido à mesa devidamente relatado pela rejeição do veto o processo número 1969/19. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, a deputada Leda Borges devolveu o processo 1205/19 com voto separado de sua autoria, favorável à matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com voto separado do processo 1452/19 pela diligência. Submetido à discussão e votação separadamente, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo 1283/19 com voto separado de sua autoria pela diligência. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Foi o mesmo rejeitado, colocado em discussão e votação o parecer do relator favorável à matéria. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo 1417/19 com voto separado pela diligência e o deputado Humberto Aidar devolveu o processo 873/19 com voto em separado pela diligência. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres pela diligência os processos 1693/19. Foram submetidos à discussão e votação separadamente. Foram aprovados. O presidente concedeu vista do processo 1471/19 ao deputado Major Araújo pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Lida a ata, coloco em votação. Deputados concordarem com a ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, processo 0745. Esse processo, o deputado Bruno Peixoto pediu vista e apresenta aqui o seu voto em separado, e eu vou solicitar o meu secretário Henrique Arantes que faça a leitura do mesmo, e peço que vossas excelências prestem atenção. Senhores deputados, esse projeto, o voto em separado do deputado Bruno Peixoto, é um voto em separado do projeto que altera o artigo 111 da Constituição Estadual, que trata sobre o orçamento do Estado. O voto em separado que ele apresenta, ele modifica alguns termos, porque o relatório que eu havia feito em cima da emenda modificativa do deputado Thales era... Melhor de cá, né?
mais fácil esticar, o outro fica subindo. Ele ficava como 1,2%, e foi feita uma reunião no começo da tarde, e nessa reunião chegou-se no melhor ponto comum entre a maioria absoluta dos deputados estaduais que compõem a base do governo e que compõem também a oposição, para a gente buscar um entendimento comum. Então ficou: o artigo 111 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação: no parágrafo 8º, no inciso 2º, para o exercício 2020, 0,7 sendo totalidade deste valor destinado à saúde e à educação. O terceiro inciso: para o exercício 2021, 0,9%, sendo 70% deste valor destinado à saúde e à educação. O quarto inciso: para o exercício 2022 e seguintes, 1,2%, sendo 70% destinado deste valor à educação e à saúde. O artigo 15º já estava revogado, permanecia revogado. O artigo 18º tem uma pequena alteração quanto, na verdade, uma reordenação, reestruturando um texto que se torna obrigatório. Onde é que está aqui? Ah, não, isso é outra coisa. O inciso 18, quando a transferência obrigatória para o Estado, do Estado, para a execução do programa previsto no artigo 10º, no inciso 10º desse artigo, for destinadas aos municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinário. Ou seja, o município que não tiver em dias com as suas certidões, poderá mesmo assim receber emenda impositiva a espelho do que é feito no Congresso Nacional. Colocou-se o 19º inciso, que é a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere esse artigo, será computadas para fins percentuais mínimos de vinculações constitucionais. Ou seja, o que nós indicarmos no orçamento para a saúde ou para a educação, o governo do Estado poderá somar para poder colocar na sua vinculação constitucional do que tem que ser feito para essas duas áreas. Há uma emenda aditiva que fica acrescida com a seguinte redação: revogam-se os incisos 1º ao 4º do 8º e o 15º, que eram os que tratavam dos restos a pagar. Então, com base nisso, o relatório, como diz aqui o líder do governo e suposto, somos para apreciação da matéria desde que acatada as emendas supracitadas. Senhores, então, nós vamos colocar em discussão e votação voto separado do líder do governo, Bruno Peixoto, na PEC, deputado Thales Barreto, deputado Major Araújo e outros. Está em discussão. Encerrada, em votação. Para caminhar voto, presidente. Vai caminhar voto, Vossa Excelência, deputado Thales. Eu vou caminhar voto bem rapidinho, só por questão. A PEC é de minha autoria, foi apresentada no primeiro dia do retorno aos trabalhos dessa 19ª legislatura. É uma PEC que visa colocar indiscutivelmente a Assembleia numa agenda positiva. Eu não tenho dúvida que não era a nossa vontade, mas é um sonho. Que mesmo que vai demorar 2 anos para ter 1,2, que é a média nacional, essa PEC vai dar oportunidade para que os municípios possam ter benefícios através da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu quero parabenizar ao líder do governo pela dedicação e esforço, a Humberto, a todos que buscaram o bom senso. Então eu tenho certeza que eu, como autor dessa PEC, não era minha vontade a esses 2 anos ficasse abaixo. Mas eu acho que no bom senso foi o melhor e nós vamos ter a oportunidade de ajudar as entidades a partir de 2021, os 30%, seja a Pestalozzi, a PAI, as entidades que não têm fins lucrativos. Então eu acho que é um momento histórico dessa casa, o retorno a 1,2, o retorno digno do orçamento impositivo e aonde a Assembleia vai colocar a agenda positiva em todo o estado de Goiás. Parabéns, presidente. Caminhamento de voto. Obrigado. Vossa Excelência, deputado Virmontes.
presidente, também, para fazer o registro aqui, primeiro, cumprimentar o deputado Tales por ter aí encabeçado esse debate acerca do impositivo. Cumprimentar o nosso presidente Lissau Vieira e hoje também saudar o líder do governador Bruno Peixoto e os demais deputados por termos um avanço. Hoje a Assembleia mostra maturidade ao resgatarmos esse compromisso de autonomia de termos orçamento impositivo, mas de não perdermos o foco de ter como principal ferramenta o diálogo. Avançamos, senhor presidente, e a Comissão de Constituição e Justiça dá prova dessa celeridade, até porque essa matéria aqui diz respeito aos municípios, diz respeito a entidades, diz respeito a investimentos em educação e saúde que serão concretos. Muito honrado de compartilhar esse momento com todos os colegas. Para encaminhar, senhor presidente. Deputado Vinícius. Senhor presidente, novos pares, também para ratificar aqui as falas do deputado Tados Barreto, deputado Virmontes Cruvinel, parabenizar a maturidade dessa casa, parabenizar também o líder do governo que perdeu noites de sono para construir esse acordo, parabenizar o secretário de governo, Ernesto Roller, que realmente politicamente falando, muito preparado para poder fazer essas construções via a Assembleia Legislativa e o governo do Estado de Goiás. Parabenizar também o governador Ronaldo Caiado, foi sensível em entender que a melhor assessoria que ele pode ter para destinar recursos é essa casa que anda os 246 municípios e sabe realmente quais são as demandas. Então o governador entendeu isso. Então, parabenizar esse acordo que foi feito entre base e oposição, entre o bloco formado Centrão também, que foi importantíssimo para essa construção. Então é um ganho que o governo ganha em uma assessoria direta das demandas dos deputados, os deputados ganham, e quem realmente é maior beneficiado disso tudo é o povo goiano, que é o que tem maior interlocução com os deputados e realmente estão aí, que vão receber aí diretamente esses recursos para que o serviço ou as obras cheguem diretamente nessa fase que é o processo final do serviço ou da política chegar até o cidadão goiano. Então, meu muito obrigado e parabéns aí à Assembleia Legislativa. Terminada a discussão, está em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovada a PEC 0745, de autoria do deputado Tales Barreto, Major Araújo e outros. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu encerro a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e já convido os pares a permanecerem aqui no Solon Amaral para que a gente possa realizar a comissão mista.
solicito os deputados que marquem a presença para a gente poder abrir a comissão mista. Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da comissão mista. Solicita a nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17h03, sob a presidência do novo deputado Carlos Cabral, presentes os deputados Álvaro Guimarães, Alisson Lima, Amaury Ribeiro, Hamilton Filho, Antônio Gomide, Bruno Peixoto, Cário Salins, Charles Bento, Chico KGL, Coronel Adaildo, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, doutor Antônio, Hélio de Souza, Henrique César, Jefferson Rodrigues, Leda Borges, Major Araújo, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Thales Barreto, Thiago Albernaz, Tião Caroço, Vinícius Cirqueira, Wagner Neto, Wilde Cambão. Realizou-se a 7ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 1115/19 ao deputado Álvaro Guimarães, ao deputado doutor Antônio, o processo número 1131/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com parecer favorável o processo 1115/19, submetido à discussão e votação, foi aprovado. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lhe é achada conforme será votada e assinada pelos presentes.
Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Tales. Presidente, nós estamos aguardando, por informação, o que nós estamos aguardando na comissão da mista? Não, nós apenas estamos distribuindo as matérias. Ok. É porque eu acho que estava esperando alguma coisa. Não, só 4 matérias estão sendo distribuídas. Obrigado, presidente. Só avisa ela. Eu não sei quem que é, não. Sei nada de articulação de qual secretaria que é. Quem não compareceu, entendeu? Vai aparecer a carinha lá de cadeira. Quem não compareceu, É o Henrique, depois põe a carinha. Na frente tem que aparecer a carinha. Senhores, o momento é oportuno para devolução de matérias. Se algum deputado quiser devolver a matéria, nós podemos colocar aqui em apreciação. Senhores, atenção, senhores deputados. Processo 2280 dispõe sobre a criação na Polícia Militar do Estado de Goiás do batalhão que especifica e dá outras providências. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado. Apenas a criação do batalhão rural. E agradeço também a relatoria do deputado Zé Carapu pelo dinamismo. Zé Carapó. Carapô. Aqui, ó. Perdeu o voto. Aqui, ó. Então, agradeço a rapidez e parabenizar também por acreditar neste governo em relação à criação do batalhão rural, que vai atender todos os municípios do nosso estado. Senhor presidente, fazer a devolução também da matéria que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte goiano negocie seus débitos relacionados em PVA e TCD. Então, a matéria é convergente também, a matéria que a gente... Estou aqui, senhor presidente. Ah, sim. Ladeando, Vossa Excelência senhor, começou aqui. a falar sem que eu houvesse liberado, então por isso não encontrei. Mas tem a palavra, Vossa Excelência. Como eu estava dizendo, senhor presidente, fui no relator da matéria do refis, do IPVA e do TCD, uma matéria importante, uma matéria que acredito nela, acredito que o cidadão goiano tem a disposição, às vezes, de parcelar, de estar realmente aproveitando a isenção que está sendo traga por essa matéria, de poder contribuir com o Estado e também resolver pendências relacionadas ao TCD, bem como o IPVA. Então, estou devolvendo, acho que a matéria prevê desconto e parcelamento dessas matérias. Então, estou devolvendo ao senhor para apreciação do plenário. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência, deputado. Pedir vista desse Eduardo projeto, por Braga. favor. De vista do projeto. Ainda não foi colocado. Senhores, eu vou colocar a matéria aqui, peço que preste atenção para até sob o risco de levar pança. Pois é, eu penso que tem que lembrar. Então, projeto 2280, relator foi o Zé Carapô.
Nada de pó. É pela aprovação. Vistas, presidente. Vista. Eu Vista, coloco presidente. em discussão. Senhor presidente, de vista, por favor. Vista, Major Araújo. Eu. Delegado. Eu Henrique, Thales. sou primeiro. Major. Deputado Hélio. Processo 2313. Governadoria do Estado autoriza a abertura de créditos especiais à Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, Goinfra. O relator foi o deputado Wagner Neto. É pela aprovação. Coloca em discussão. Vistas. Vista, senhor presidente. Vista o deputado Gomide. Pela ordem. Deputada Adriana. Delegado. Eu. Cambão. Eduardo. Thales, Leda, Major, Hélio de Souza e outros. Questão Henrique de ordem. Arantes. Eu não, presidente. Só uma Vossa questão de Excelência. ordem. Só para poder saber que a gente tem essa prática de sempre quando pede vistas, mais de 1, 3, 10, até 15 pedem vistas. E no regimento ele fala sobre vistas. Eu não me recordo de ver sobre vistas conjuntas. Talvez seria somente o primeiro que pede, não? Que receberia vistas? Ah, mesmo a vistas conjuntas. Sim. Perfeito. Então, vista. Processo 2317. Governadoria do Estado institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA, imposto sobre a transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos ITCD durante a semana de conciliação. Quem relatou esta matéria foi Hamilton. o deputado Anapolino. Hamilton Filho. Coloco em discussão. Vistas. Vista, deputada Leda, deputado Major, deputado Jefferson, deputado Humberto Teófilo, deputado Eduardo, deputado Thales, deputado Pastor Jefferson, deputado Hélio de Souza e deputado Antônio Gomide. Processo 2259. Governadoria do Estado. Presidente, rapidão. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, só deputado para ficar claro para mim, esse projeto que o senhor envia a cópia quando pede vista lá no gabinete nosso é o mesmo que está na tela do computador? Então vou pedir uma súplica para os nobres pares, vamos economizar papel. Olha lá na tela, lá é o mesminho. Aqui, ó, tanto de papel aqui, ó. Vamos ajudar aí. Eu acho que o nosso meio ambiente agradece aí. Acho que a vista regimental, se for para protelar, alguma coisa do tipo. O problema é que não há consenso, deputado Vinícius. Muitos gostam de manusear folha por folha. São os leitores do Jornal do Brasil, Diário da Manhã, Folha de Goiás, Goiás 24 horas. Processo 2259, Governadoria do Estado. Introduz alterações na Lei 15.503, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais estaduais, disciplina de procedimento de chamamento e seleção pública e da outras providências. Quem relatou foi Diego Sorgato, pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vistas. Vista o deputado Thales, deputado Humberto Teófilo, deputada Adriana, deputado Gomide, deputado Hélio, deputado Eduardo, deputado Major, deputada Leda, deputado Henrique Arantes, deputado Cambão. Mais algum? Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu convido todos a voltarem para o plenário. Tem uma convocação para votarmos a PEC e outras matérias. Agradeço a presença de todos, deputados e assessoria, e declaro encerrada a presente sessão.